Bom dia pessoal. Então, mais uma live, nossa série de 4 lives. Então, essa é a última live para tirar dúvida de vocês. O título inicial é sobre um pouquinho sobre independência financeira. Então, vou esperar vocês entrarem aqui um pouquinho na live para nós batermos um papo e também trazer aí as dúvidas de vocês. Bom dia Rodrigo, bom dia Matheus, bom dia Wesley, bom dia Irenaldo. É isso aí pessoal, vamos entrando. Nossa live de segunda de manhã. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Sandra. Aproveitem, compartilhem com os amigos de vocês. Cliquem aqui no aviãozinho e vão compartilhando para que mais pessoas entrem e nós possamos dar início à live, tirar as dúvidas de vocês, né? O objetivo dessa live de segunda-feira, como sempre, 20 a 30 minutinhos, tirar as dúvidas de vocês. Enquanto o pessoal entra, tá? Eu sempre tenho um temazinho e aí nós podemos conversar um pouco. Eu recentemente, no sábado de noite, eu fiz uma enquete lá no story do Instagram, uma provocação do meu irmão, em que ele dizia o seguinte, para uma reflexão: quanto mais dinheiro você tem, mais você trabalha ou menos você trabalha? Que ele falava assim, ele disse, olha, tem muitas pessoas que acreditam que quanto mais dinheiro você vai ter, menos você vai trabalhar. E você, o que você acha? E quanto mais dinheiro você tem, menos você trabalha ou mais você trabalha? Eu achei muito interessante a reflexão dele, inclusive o comparativo que ele usa para explicar um pouco esse tema. Ele disse assim, olha, isso é igual a uma arte marcial. Quando você é faixa branca, você tem um nível de dedicação. Na medida que você vai trocando as faixas, vai ficando um pouco mais aperfeiçoado na arte marcial que você pratica, mais dedicação você tem que ter para passar para a faixa seguinte. Para você chegar a ser faixa preta, você vai ter que ter muita dedicação. E quando você vira faixa preta, o seu nível de dedicação àquela arte marcial é muito maior do que quando você era faixa branca. Eu achei muito interessante esse comparativo, porque no universo das finanças é assim também. Muita gente acredita que quanto mais dinheiro você vai ter, menos você vai trabalhar. Mas a verdade é que isso nem sempre é bem assim, principalmente a idade que você tiver, tá? Porque o que acontece? Quanto mais dinheiro você tem, para você trocar de patamar, ou seja, para você ter mais dinheiro ainda, você vai ter que trabalhar mais ainda. Não é só uma questão de investir e multiplicação de dinheiro, tá? É realmente uma questão de quanto mais dinheiro eu tenho, se eu quiser ter mais dinheiro, mais eu vou ter que trabalhar. Evidentemente que o mais trabalhar mais, né? Não é uma questão de trabalhar fisicamente mais. Você pode só trabalhar melhor, você pode ser um empresário melhor, contratar mais pessoas, ter mais pessoas sobre o seu guarda-chuva, crescer a sua empresa, entre várias questões, tá? Mas não obrigatoriamente seja você trabalhar fisicamente mais, mas você vai ter que produzir muito mais. E você chega às vezes num determinado patamar financeiro que você tem que ter um cuidado maior com o seu patrimônio. Então eu achei essa reflexão muito interessante, por quê? Porque muita gente acredita, trabalha psicologicamente da seguinte forma: quando eu alcançar tal patrimônio, eu não vou mais trabalhar. Quando eu alcançar tal patrimônio, eu não vou fazer mais tal coisa. E isso, na verdade, acaba sendo uma ilusão, porque quando você chega naquele patrimônio, normalmente o seu patrimônio está num tamanho tal que você já está trabalhando tanto e você não consegue parar de trabalhar, que você entrou na bola de neve do trabalhar, e aí você vai precisar fazer as adaptações. Eu achei a reflexão muito interessante, não sei o que vocês acham, tá? E para começar a nossa segunda de manhã, fica um pouquinho dessa reflexão de nossa segunda. E agora vamos para a dúvida de vocês. Bom dia, diretamente de Portugal. Que legal, Alexandra Queiroz. Brasileira morando em Portugal, ou será que é uma portuguesa, né? Vamos lá, pessoal. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, dúvidas sobre investimentos, independência financeira, finanças pessoais, o que vocês tiverem de dúvida, tá? A Sandra mandou aqui uma pergunta. Sandra, eu não li essa proposta ainda. Essa proposta, salvo engano, saiu na sexta. Os documentos divulgados na sexta eu tenho deixado para ler na segunda, tá? Então eu ainda não consegui ler essa proposta por ONEF.
Vamos lá, pessoal. Estou aqui para tirar dúvida de vocês. E a ideia de research de ações, se tiver foco também será renda, Irinaldo. Irinaldo, nós ainda estamos construindo essa ideia com a pessoa que vai ser o analista. A ideia vai ser provavelmente ter 2 carteiras. É o que o público demanda. Nós discutimos muito ter uma carteira só, que envolveria geração de dividendos e ganho de capital. Mas a ideia provavelmente vão ser 2 carteiras. Uma de ganho de capital e uma de dividendos, que é o que existe no mercado, é o que os investidores acabam demandando, tá? O importante é que vai vir uma pessoa para fazer a cobertura de ações para mim, e eu vou ser o analista sênior, então eu vou ler a análise dele, com base também em todos os documentos, toda a minha experiência. Ele é uma pessoa fantástica, tem um nível de experiência gigantesco em análise de investimentos, uma pessoa que também alcançou a independência financeira já. Não vou dar o spoiler de quem é, mas vocês, com o tempo vocês provavelmente vão conhecer. Isso é um pressuposto que eu estou trabalhando para mim. Então, voltamos para o nosso novo tempo, o tema que eu comecei, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais você tem que trabalhar. Para eu aumentar meu patrimônio hoje, eu tenho que ter um formato de trabalhar diferente. Eu tenho que trazer pessoas que também queiram ganhar dinheiro, né? Mas o meu pressuposto é que essas pessoas tenham experiência em ganhar dinheiro, elas tenham ganho dinheiro nas suas vidas. Se elas não ganharam dinheiro no mercado de bolsa, por enquanto não vou trazer pessoas que não tenham esse nível de experiência. Então vai ser muito legal esse trabalho. Alexandra, brasileira morando em Portugal há 17 anos. Que legal, que cidade, Alexandra, que você mora aí em Portugal? Renato Mendes, nesse período devemos fazer aportes próximos à database ou não tem nada a ver, aportes em FIs? Renato, não tem nada a ver, tá? Muitos investidores acreditam que existe uma data para você comprar fundo imobiliário, mas não existe isso, porque, ok, se você comprar na database você ganha um rendimento, mas no dia seguinte o rendimento desconta da cota. A dinâmica do fundo imobiliário de pagar rendimento todos os meses não faz com que você tenha uma data para comprar, tá? Você olha o fundo imobiliário que você quer, tá num preço interessante, você vai lá e compra esse fundo imobiliário e ponto final. Não fica procurando essa data mágica, porque ela não existe, tá? Vamos lá, pessoal. Tô aqui para tirar as perguntas, tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Se vocês não têm dúvida, a live fica meio paradinha. Manda as dúvidas aqui de vocês. O Rui comentou aqui que essa história de quanto mais dinheiro você tem, mais você acaba tendo que trabalhar. É tipo faculdade de medicina, né? Que você vai estudando e vai estudando e vai ficando cada vez mais difícil. Você acha que vai estudar cada vez menos e cada vez você vai estudando mais. Tudo é assim, né? Tudo na nossa vida é assim. Para eu ficar melhor, eu tenho que ter um esforço maior. Então, para eu sair de um ponto de inércia, eu tenho um esforço. Para eu depois sair daquele novo ponto, eu tenho que fazer um outro esforço. Por exemplo, atividade física. Eu estou muito focado na questão de ganho de massa muscular. O primeiro passo parece fácil, depois vai ficando complexo, vai ficando complicado e vai ficando cada vez mais difícil de você fazer o ganho de massa muscular. Por quê? Porque você já saiu daquele ponto de inércia. Alexandra, com essa loucura do mercado de ações, você acredita que devo manter a minha carteira de ações ou aumentar a minha carteira de emergência? A reserva de emergência, Alexandra, ela é pensada realmente como reserva de urgência, né? O que acontece? Você imagina você ter uma emergência, você sofre um acidente, você precisa de um médico, você perde o seu emprego, você precisa ficar alguns meses pegando dinheiro dos seus investimentos, porque às vezes os seus investimentos, a renda dos seus investimentos não paga ainda o seu custo de vida, e aí você vai ter que vender ações ou fundos imobiliários num momento tão ruim quanto esse. Então, quando se fala em reserva de emergência, se fala justamente ter um dinheiro que eu possa acionar sem precisar vender esses meus ativos num momento que não é adequado de vender esses meus ativos. Então, não é porque o mercado de ações está ruim que você vai aumentar a sua reserva de emergência. Você deveria aumentar a sua reserva de emergência se você precisou usar ela por algum motivo. Ou, por exemplo, você falou que você está em Portugal. Eu não sei como é que está o processo inflacionário aí no detalhe. O processo inflacionário no mundo inteiro está aumentando, está pegando, vamos assim dizer, né?
o bicho está pegando no mundo inteiro em questões de inflação. Em Portugal não vai ser diferente. Agora eu não sei para você, na cidade que você mora, no detalhe, como é que você está sentindo isso. A inflação aumentou demais o meu custo de vida. A reserva de emergência que eu tenho, que antes faria durar, por exemplo, 12 meses, hoje só dura 8. De repente seja melhor você aumentar essa reserva de emergência. Mas não porque o mercado de ações está ruim, muito pelo contrário. O mercado de ações estando na baixa do jeito que está, é um motivo para você investir ainda mais em ações. Evidentemente que ações boas, pessoal, isso é uma coisa que eu insisto muito. Não existe essa ideia de caiu, vai voltar. Ação ruim cai e não volta nunca mais, tá? Esse é um ponto que tem que ficar gravado na cabeça de vocês. A questão é ações boas, porque o mercado, quando o mercado ele entra num processo de queda, ele não separa muito bem o que é ação boa, o que é ação ruim. Às vezes ele põe tudo no mesmo bloco. Então, por exemplo, o varejo está caindo tudo. Ele põe todo mundo no mesmo bloco. Tecnologia está caindo, ele põe todo mundo no mesmo bloco. Aí, o que se destaca aqui que eu vou comprar? Tá? Você pode se valer de um serviço de research para fazer essa escolha. Você pode fazer essa escolha com bastante dedicação. Você pode escolher um bom fundo de ações que sabe fazer essa escolha e aí fazer esse aporte. Um caminho é você aportar em fundos de ações também, tá? Léo, a queda recente dos preços dos FIs é preocupante ou oportunidade? De um modo geral, oportunidade, tá, Léo? O problema é o seguinte, o problema é entender qual fundo imobiliário que caiu de novo. Coisa boa, quando cai, você está no momento de oportunidade. Mas tem fundos que não são, que ainda tem muitos desafios pela frente. E o retorno a uma cotação do passado se torna muito difícil. Eu vou dar um exemplo. XPPR. XPPR é um fundo de escritório que sente o setor de escritório, então ele tem uma queda por causa do setor de escritórios, mas ele tem um desafio gigantesco pela frente. Ele tem uma enorme alavancagem que está consumindo o patrimônio líquido dele. Boa parte do rendimento dele vem sendo utilizado em detrimento da redução do seu patrimônio líquido, do seu valor patrimonial. Quando eu fizer uma emissão, provavelmente eu vou ter que fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial que já vem baixando. Então, tem muito que olhar esse ponto, tá? Não é qualquer queda. Não é só porque caiu demais, por exemplo, eu dei justamente o exemplo do XPPR, que é um fundo que caiu demais, que faz sentido às vezes você comprar. Agora, de novo, põe todo mundo no mesmo bloco sem saber analisar, e aí você acaba tendo as oportunidades quando você analisa, tá? Irinaldo, essa nova emissão da FHI, a gestão não está querendo crescer rápido demais, isso não pode atrapalhar a qualidade? Eu acredito que não, Irinaldo, porque ele tem um pipeline, tá? Ele convocou a emissão, né? Ele aprovou a emissão e dizendo, ó, eu tenho esse pipeline aqui. Então, se ele dissesse assim, ó, eu quero um cheque em branco, eu vou no mercado ver se eu acho alguma coisa. Aí eu poderia, de repente, concordar contigo, ó, tá querendo crescer rápido demais e vai ter que se estapear no mercado por CRIs e, às vezes, pegar juros mais baixos do que ele tem. Mas não é o que ele está mostrando. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho esse pipeline, é um pipeline melhor do que o que eu tenho na minha carteira e eu não consegui captar integralmente na minha última emissão. O meu valor de mercado está acima do meu valor patrimonial. Então, ele pede aos cotistas o dinheiro para fazer aquela aquisição. O que nós temos que fazer vai fazer a emissão, vai captar o dinheiro. O que ele comprou? Esse comparativo que nós vamos ter que acompanhar. Ele conseguiu executar o pipeline dele, ele conseguiu executar parte do pipeline, porque nós sabemos que o pipeline cai, né? Então, as propostas ali, mas uma parte ele tem que conseguir executar. Um ponto interessante é que ele está pagando a emissão. Então, assim, é emissão no valor patrimonial com custos pagos pelo gestor, tá? E você tem um valor de mercado acima do valor de emissão. Ou seja, está super benéfica por enquanto para o investidor. Não vejo essa ideia. Outro ponto interessante, um pouco diferente de algumas outras gestoras, não confundam, um pouco diferente de alguns outros fundos imobiliários, tá? Que aprovaram emissões uma em cima da outra para fazer giro de CRI. Ou seja, ele tinha um CRI que estava precisando refinanciar, ele faz uma emissão para emitir um novo CRI, dá mais dinheiro para aquela empresa, para ela poder quitar o seu CRI anterior e rodar a sua dívida. O FHI não está fazendo isso, o FHI está fazendo a emissão para comprar novos CRIs dentro do mercado, aumentar a diversificação da sua carteira e aumentar até seu spread de juros. Não é o que nós vimos em alguns fundos que tinham sede de fazer emissão, que na verdade aquela sede de fazer emissão era quase com a necessidade
para girar a dívida do seu próprio devedor, tá? Alexandra, cidade de Essa de Queiroz. Poxa, não conheço essa cidade aí, litoral norte, não cheguei aí. Legal, espero que... Deve ser... Eu adoro Portugal, né? Então deve ser muito bonito Portugal. Freitas, o que você acha da situação do GGRC, principalmente a questão da inadimplência da Covolan? Freitas, inadimplência não, é como eu sempre digo, tá? Inadimplência é algo da atividade imobiliária. Você tem um imóvel, você está sujeito a ter inadimplência. Vamos dizer que não é algo que dá para nós dizermos normal, mas é da atividade imobiliária ter inadimplência. Ali você tem um episódio diferente, você tem um contrato atípico. O que foi a minha primeira leitura? A fiança, tá? Por que não conseguiu se executar essa fiança? Que fiança fraca era essa que não se conseguiu executar? Quando eu olho para o RBRD, quando eu olho para o FIP, executou-se com facilidade a fiança. Por que no GGRC não está conseguindo executar o fiador? Era um fiador meio fraco? Então esse é um ponto. Outro ponto de acompanhamento que nós vamos ter que ter ali eles vão fazer o despejo agora, vão pedir judicialmente o despejo do inquilino. Um inquilino que, por sinal, estava em recuperação judicial e tem pedido de falência, não consegui verificar como é que está o processo de falência dele. Então não sei se ali o juiz não vai de repente dar alguma decisão dizendo que o bem imóvel é essencial e tudo mais. Mas se não der e fizer o despejo, fizer a retomada do imóvel, vai ser importantíssimo para o investidor de GGRC para acompanhar a tese do fundo. Porque é aquilo que eu sempre digo, quando você tem a desocupação do imóvel é que você vai ver se o imóvel é bom. Eu vejo muito investidor e muita gente que olha fundo imobiliário sem conseguir ter essa base do investimento imobiliário, do investimento em imóveis. E aí fica muito no produto financeiro e esquece que fundo de investimento imobiliário de tijolo, ele é um investimento em imóvel. E aí o que eu quero saber agora? Esse imóvel, ele aluga com facilidade para outros inquilinos? Qual que é o valor que ele vai alugar? Vai alugar pelo mesmo valor que estava ou vai ter que baixar muito esse valor? Porque esse é o grande ponto. O fundo de investimento imobiliário você não deveria focar demais no inquilino quando analisar. Ok, você faz uma análise, mas é a análise secundária. A análise principal é sempre o imóvel. O imóvel é de qualidade, eu alugo para vários inquilinos com facilidade. Quando você tem um fundo com muitos contratos atípicos, como o caso do GGRC, você só vai ver isso quando você tem uma situação como essa. Ninguém quer inadimplência, mas ela pode acontecer. Acho que o grande problema é o fiador. Se você tem um contrato atípico, se o contrato atípico tem um valor, provavelmente paga-se mais caro no imóvel, normalmente, né, paga-se mais caro no imóvel por causa desse contrato atípico, você tinha que ter um fiador, uma fiança que fosse mais fácil de ser executada. Não é o que acabou acontecendo, tá? Então, são pontos que nós sempre vamos acompanhando e vai nos criando, tá? Nos criando a história da gestora na nossa cabeça. Tem um momento melhor para fazer uma flipagem. Deixa eu silenciar isso aqui, porque está passando... Fazer a live dentro do carro, isso aí, ó, tá passando um caminhão do lixo, mas eu acho que vocês não vão ouvir agora. Tem um momento melhor para fazer a flipagem? Não tem uma regra. Algumas pessoas já tentaram criar essa regra, mas não tem. O que às vezes acaba acontecendo? Por exemplo, hoje é o último dia do direito de preferência de AFHI. É provável que às vezes a cotação suba hoje, algumas pessoas querendo comprar para poder participar. Acaba às vezes sendo um bom momento para você vender e depois você exercer direito de preferência, direito de sobras e montante adicional num segundo momento. Mas não tem uma regra, tá? Já aconteceu de a cotação subir mais, por exemplo, entre o próprio período de execução do direito de preferência. Então não tem muito bem uma regra. Normalmente a maior alta ocorre hoje, no dia que é o dia do direito de preferência, tá? Aquele dia que você tendo, você vai ter. Celso, por que a NRI está num preço tão baixo se vem aumentando dividendos e vacância baixando? Pois é, Celso, são as oportunidades que o mercado te dá, porque é tijolo, hoje ninguém quer tijolo, hoje todo mundo quer recebíveis, porque a NRI tem 50% em escritórios, as pessoas não conseguem compreender de novo o investimento imobiliário. 95% dos comentários, não estou sendo exagerado, tá? Porque quem me conhece sabe que eu não uso esses marketing exagerado, mas 95% dos comentários que eu vejo
na internet e compara um fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, somente como um produto financeiro, compara demais com renda fixa, esquece de olhar para o investimento imobiliário, fazer o comparativo, investir em imóveis e investir em fundos de investimentos imobiliários. E aí você acaba deixando passar, às vezes, algumas oportunidades como essas. Realmente, as quedas recentes do KNR foram bem exageradas. Eu lembro que quando o KNR teve uma grande valorização recentemente, na terceira sexta-feira de junho, por causa provavelmente do giro de carteira que nós temos ali dos índices internacionais, né, dos fundos internacionais que seguem o FTSE, eu recomendei no meu relatório, aguardem um pouco, porque KNRI vai voltar para aquela cotação próxima aos 130, porque o mercado não quer fundo de tijolo agora, e KNRI, como paga um yield mais baixo, acaba que o investidor não gosta muito dele, tá? Sandra, já tem valor para carteira de ações? Não, Sandra, não definimos ainda. Vai ser mais cara do que a de fundos imobiliários. A dinâmica ela é diferente, é mais difícil de fazer carteira de ações. Ao que pese, o meu relatório também vai ter que aumentar de preço. Eu comecei a ler alguns relatórios aí e eu cheguei à conclusão que não vai dar para manter aquele preço. O nível de complexidade e detalhamento do relatório Desmistificando DeFi é muito diferente, então isso vai ter que mudar um pouquinho. E com certeza terá desconto para os atuais assinantes da carteira de fundos imobiliários. Sempre foi assim, sempre vai ser, tá? Já investiu em startup? Não, nunca investi em startup. Investidor anônimo, tá? Nunca investi em startup. O que eu acho da oferta do Clube FI, cara, eu sou conflitado para falar. Eu sou muito amigo de todo o pessoal lá, tá? Eu sou amigo do Rodrigo, do Felipe, do Arthur. Então, assim, sou bastante conflitado para falar, eu prefiro nem comentar aí com vocês sobre isso aí. Essas vendas de ativos do HGRU não irá impactar negativamente os dividendos no futuro, Antônio? Acho que não, tá, Antônio? Se fossem vendas de imóveis de 10 anos atrás, comprados há 10 anos atrás, como é o caso do RBVA, em que eu tenho uma devolução do próprio patrimônio líquido, porque o próprio patrimônio líquido já se valorizou, eu acabo impactando realmente os dividendos no futuro. O caso do HGRU não, é um imóvel recentemente comprado, há menos de 18 meses, à venda, é acima do próprio valor patrimonial, do último laudo de avaliação. Então, na verdade, ele só está te pondo dinheiro no bolso. O que vai ser o ponto interessante a nós acompanharmos? Aquele valor que ele pagou há 18 meses atrás, esse dinheiro continua com o fundo. Será que ele vai conseguir os mesmos cap rates de 8, 8,5% que ele tinha lá nas lojas pernambucanas? É muito possível que ele consiga. Tanto pela alta de juros que nós estamos, quanto pela capacidade da Credit Suisse de fazer negócio. Evidentemente que você não tem como ter uma bola de cristal. Então, de novo, acompanhamento. Nesse primeiro momento, a leitura que você tem é que não vai fazer. Agora vai depender do que ele vai comprar. E é aí que nós vamos construindo o histórico da gestora na nossa cabeça. É aí que nós vamos construindo o histórico do fundo imobiliário. Quando eu criei o Desmistificando FI, foi justamente criar um produto em que foi a minha estratégia de investimento ao longo dos anos. Tá? Essa foi a minha estratégia de investimento, acompanhamento, porque acompanhamento vai me criando uma história sobre aquele ativo. Quando eu vou tendo essa história sobre aquele ativo, sobre aquela gestora, na hora de investir fica muito mais fácil. Então, hoje, quem é aí assinante do Desmistificando, ou quem acompanha a HGRU, você vai acompanhando a história dele, você vê que a história dele é uma história de sucesso. E aí, vai repetir isso? Nas próximas compras nós vamos ver. Tudo leva a crer que sim, tá? Irenaldo, com fundos monativos e menores sendo adquiridos por outros, Industrial do Brasil e Parque Dom Pedro poderiam ser absorvidos por outros maiores? Poderiam sim, sabe? É um possível caminho. Acho que está bem distante desses dois fundos chegarem a ser incorporado por alguém. Acho que o próximo pode ser o Floripa Shopping a ser incorporado pelo HGBS, mas também está indo um pouquinho longe. Mas é um caminho que o mercado tá fazendo. Sinceramente, não vou dizer que é o melhor caminho não, tá? Eu estou vendo algumas pessoas dizendo que não, esse é o futuro, esse é o melhor. Eu não acho. Eu ainda gosto
de alguns fundos monoativos, alguns fundos passivos. Se você sabe escolher, você vai ter bons ativos na sua carteira. Ter grandes fundos imobiliários faz sentido, mas ter alguns pequenos também faz sentido. Tá? Vamos ver se vocês têm mais perguntas aqui. Rodrigo, você poderia fazer uma análise do TEP em um dos próximos relatórios? Formiga. Cara, tem uma análise do TEP, tem 2 meses, se eu não me engano. Busca lá na área de assinantes, escreve TEP, 2 a 3 meses. E tem uma análise fresquinha, novinha, do TEP. Inclusive eu tive recentemente lá na Telos. Muito bem atendido, muito interessante a ideia deles. O gestor é muito competente. Isso é um negócio importante para se falar, gente. Tô vendo muita gente assim, tipo, mas a gestora não aparece na internet, a gestora não aparece nas redes sociais, não é boa gestora. Gestão é feito de resultados, é feito de experiência. Fui lá na Telos, você vê claramente a experiência deles em fazer tijolo. Fui visitar o Passarelli com eles, porque eu tinha muita curiosidade de visitar o Passarelli com eles para poder ver o que eles estão fazendo. É impressionante a transformação que eles estão fazendo num prédio tão velho como o Passarelli. Demonstra o que quem entende de investimento imobiliário consegue fazer. Quem entende de tráfego de marketing digital consegue fazer tráfego de marketing digital. Então vocês prestem muita atenção nisso. Gestão de fundo imobiliário é feito no dia a dia do fundo imobiliário, tá? Posso ter os dois? Posso ter os dois. Mas se eu só tiver tráfego de marketing digital, porque eu apareço nas redes sociais, isso não significa ser uma boa gestora. Boa gestora significa fazendo boa gestão. E eu tive lá na Telos e eu fiquei impressionado com a capacidade deles. E pessoas assim, não aparecem nas redes sociais, não são muito de ficar na internet, mas uma capacidade de tijolo que me surpreendeu, principalmente com a visita ao Passarelli. Eu já tinha visitado São Luís, que é uma obra meio que mista entre Telos, Quineia e Barzel. Também outra gestora, Barzel, que não aparece em redes sociais. Quineia também aparece muito pouco. Gestoras de altíssima qualidade quando se fala em investimento imobiliário. Rodrigo, bem, obrigado pelo elogio do relatório, Rodrigo. Eu não gosto de escolher né? Você perguntou qual FII tem a melhor gestão atualmente. Eu não gosto de escolher um fundo imobiliário, eu não gosto dessa história assim, sabe? Você sabe disso. Eu tenho destacado muito o pessoal da VBI, o pessoal da Redding, o pessoal da Credit Suisse faz um trabalho incrível, tá? Eu realmente fiquei muito surpreso com o pessoal da Telos. Eu gosto muito quando você vê esses trabalhos de tijolo que são muito bem feitos. O pessoal da Quineia é fantástico. O pessoal da Araújo Fontes é um grande destaque no nosso mercado. O pessoal acha que são novos no mercado, mas não são, né? O Giareta trabalhou lá no GGRC, lá no começo. O Lucas trabalhou no que é hoje o CACR na época, que também era da Araújo Fontes, tá? Então, tem bastante coisa, algumas gestoras que são muito interessantes. Não dá para dizer assim qual que é o melhor, porque quando você diz qual que é o melhor, você acaba ficando muito concentrado nele. E para fundo imobiliário, para mim, isso não faz tanto sentido. Vamos ver o que mais nós temos de pergunta aqui, tá? Investidor anônimo, se eu penso em ter pessoas para me ajudar no relatório de fundos imobiliários, sim. O Desmistificando FI ele entrou numa fase agora de crescimento e evidentemente vai crescendo aos poucos, mas vai crescer sim. Fábio Investe, gestor efeito de resultados, mas na minha opinião com transparência também. Com certeza, Fábio, só que assim, isso é uma coisa que eu já falei para alguns gestores, tá? O local deles escreverem no relatório de gestão deles, porque aí eu tenho escrito, tá? Essa história de eu ficar falando em live, de eu ficar dando informações esparsas, não tá, na minha opinião, isso não é o mais adequado. O local do gestor falar é no relatório gerencial, onde todo cotista, todo investidor vai poder ler. Porque eu peguei uma live, uma vez eu tive uma crítica muito grande a uma gestora, que ela deu uma informação numa live que não tinha em documento nenhum, tá? E eu insisti com ela que ela tinha que escrever aquilo no relatório gerencial. Esse é o papel da boa gestora, esse é o nível de transparência que você deve esperar de uma gestora.
no documento, no papel. Eu sempre digo, às vezes eu converso com gestores, os gestores me dão uma explicação, eu digo, no papel, eu quero ver isso no papel, eu quero ver isso escrito. Se tiver escrito, faz sentido. Se for só de boca, não faz sentido, tá? Até porque eu já conversei com um gestor que me deu informação errada do seu próprio fundo. Então, isso é algo muito que vocês têm que tomar muita atenção. Óbvio que eles não vão falar algo assim numa live, se bem que eu já vi também em live o gestor falando coisas, tá, que não condiziam com o seu fundo. Então, como eu sempre digo, no papel, escreve no relatório de gestão. Esse é o lugar da transparência do fundo imobiliário. Professora investidora, qual a opinião do BRCR? Não vejo eles em lives, não consegui falar com o Ronaldo, só com o responsável do RI, tá? Olha, é um fundo parado, né? Essa é a grande verdade. O BCFund é um fundo que precisa se reinventar e eu não sei, é muito difícil dizer para qual caminho que ele vai. Cinesp é quase que uma âncora ali, tá? E ele tem dificuldade. De novo, essa ideia de que, mas eu não vejo eles em live, não me importa. Eu quero ver no relatório gerencial. Falham também no relatório gerencial e nos dá mais abertura de como é que está o processo Cinesp, qual é o processo de futuro do fundo. E assim, no momento não está muito bom para o setor de escritórios e principalmente para imóveis que não são dos mais apropriados, vamos dizer assim, dos locais mais primários, né? O Cinesp é o último imóvel provavelmente a ser alugado. Então é um fundo que vai sentir muito ainda. Não adianta ele vir numa live e dizer, olha, estou com dificuldade de alugar o Cinesp e eu vou ter dificuldade de alugar o Cinesp. Vai ser assim sempre, tá? Então eu sinceramente não dou tanto valor assim para as lives. Eu quero a transparência no relatório gerencial, eu quero relatórios gerenciais destacados, detalhados, eu quero relatórios de risco quando for o caso, tá? Isso é um ponto muito, muito importante. Sandra, quem sabe seja um pouco de vício da minha profissão anterior, né? O que não está nos autos não existe, mas é que como eu já me deparei, infelizmente, com situações de ser dito coisas que não eram a realidade dos fatos em lives e até mesmo em conversas telefônicas, como eu sempre digo, ou põe no relatório gerencial ou não existe, tá? Agora sim, isso não descarta participar de uma live. É muito interessante. O gestor está numa live porque o investidor ele olha lá para a cara daquela pessoa e diz, legal. Esse é o cara que está cuidando do meu dinheiro. Você consegue ver a pessoa ali, tá? Isso não, uma coisa não descarta a outra, tá? Mas eu tenho feito muito essa reflexão com vocês investidores. O local do gestor falar é no relatório gerencial, é na demonstração financeira. O local da transparência é ali, tá? Mas esse gestor nunca apareceu numa live. Olha, ele está fazendo um bom trabalho ou ele não está fazendo um bom trabalho? Ele está abrindo os dados no relatório gerencial ou não está? Tá? Uma coisa que os fundos imobiliários poderiam aperfeiçoar é um pouco indo na linha das ações. Um webcast de apresentação de resultados trimestral. Isso o BCFund criou lá atrás, lá para 2014, 13, 14, foi o primeiro fundo a fazer isso. E alguns fundos começaram a imitar ele agora, recentemente. Mas eu acho que todos os fundos poderiam trabalhar com essa ideia. Um webcast de apresentação de resultados. Então, assim o investidor não fica só dependente dessa questão de live, de que tem que participar na live, tem que participar com fulano, com ciclano. Tá? O importante é o resultado e essa apresentação de resultados. Não valorizem tanto essa exposição de mídia. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Tá? Pessoal, então, como eu disse, é meia horinha de live. Tá? Poxa, vi que o Arthur ele entrou aqui. Arthur, não sei se tu ainda tá aí. Um abraço, meu amigo Arthur Vieira de Moraes, fantástico. Cara que entende muito de fundo imobiliário. Tá? Como eu digo, é meia horinha, é o tempo de eu esperar meus cachorros ficarem prontos no banho. Já são 9 horas, então preciso desligar a nossa live de segunda-feira. Eram 4 lives. Se tiver um bom feedback de vocês, se vocês fizerem alguns comentários, mandar um direct, quiserem que eu continue fazendo essas lives para tirar dúvida, para conversar com vocês, eu continuo com elas, porque é sempre um horário que às vezes eu fico meio de bobeira mesmo, e aí ajuda eu a conversar um pouco com vocês, a tirar essas dúvidas de vocês, ao invés de eu ficar só parado aqui lendo algumas notícias. Eu acho muito bacana essa interação com vocês. Legal, pessoal? Então,
Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima live. Vai depender aí de vocês pedirem aí se eu continuo ou não continuo, se vocês estão achando que essa dinâmica é legal. Forte abraço!